Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus através da vida da Raquel. Como os irmãos sabem, ela está se preparando. Agora é dia 6, inclusive orem por ela. Também pelo Marcos, que estarão fazendo uma prova, né, para prestar o vestibular para ir para o seminário. Nesse primeiro momento, né, Giane, estamos vendo a questão de uns documentos para serem resolvidos. Mas eles estão indo para o seminário estudar e se preparar melhor. E hoje, Deus colocou uma palavra no coração da Raquel para falar aos nossos corações nesse mês, que ainda é o mês da família. Ouçamos com todo o nosso coração. Nós já oramos e que Deus te abençoe, tá, minha filha? Tenho muito orgulho de ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Eu tô toda borrada já, porque eu já chorei pra caramba. Mas é que no início eu lembro que eu ficava perguntando pra Deus como é que a gente podia ajudar nessa situação de guerra e de tudo que está acontecendo. E eu lembro que Jesus tinha falado que ia resolver de alguma forma. E eu acreditei. E um dia depois, ou 2 dias depois, veio essa notícia que meu pai ia poder ir lá e ia poder, enfim, falar com as pessoas que estavam lá e ver do que elas estavam precisando. E tudo isso aconteceu. E, como já foi dito aqui também, as coisas elas não acontecem por acaso. Elas acontecem com motivo. Então a Vitória agora ela tá voltando. E eu vou sentir muita falta do Timu, do Gênia também. Eles foram lá em casa e eu peguei muito apego, principalmente as crianças. Mas agora ela tá indo diferente para lá. Ela conhece o amor de Jesus, ela conhece como é estar na igreja. E ela vai voltar realmente uma pessoa diferente. E eu espero que todos nós a gente possa estar orando por ela e pela vida dela. E isso aconteceu porque a gente teve fé, sabe? Enquanto igreja, a gente foi orando, tanto individualmente quanto aqui, pela vida dela e por tudo isso que tem acontecido na guerra, e que a gente não possa parar de orar. E é sobre isso também que eu vou falar hoje, né? Casou direitinho, que é sobre fé. Vamos começar abrindo a Bíblia, então, em Êxodo, capítulo 2. E falando sobre fé, eu estava pesquisando muito, e a definição de fé, assim, segundo a internet, o Google, enfim, a definição de fé que o mundo dá pra gente é a seguinte: fé é a adesão incondicional de uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério de verificação para isso. E segundo a Bíblia, em Hebreus, né, 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, tanto a definição que o mundo dá pra gente, quanto a definição do que a Bíblia mostra pra gente do que é fé, são de coisas que não precisam de uma justificação. Você não precisa provar aquilo, você acredita e ponto. É aquilo que Deus colocou no seu coração. Se você tem fé nele, você não precisa provar com fatos científicos ou com fatos históricos de que aquilo aconteceu, como a gente viu até num filme esses dias, né? Fé é uma coisa que ela é incontestável. Ela não precisa de provas ou de argumentos para isso. E na Bíblia a gente pode ver vários exemplos de história de fé. E eu lembro que quando eu comecei assim a crescer no meu relacionamento com Deus, eu achava que um dos maiores problemas do mundo era a falta de fé nele. Mas aí eu vi que na verdade não é só isso, vai muito além. A maioria das pessoas tem fé, sim, mas elas limitam muito essa fé. Elas colocam barreiras, como se Deus conseguisse fazer X, mas não conseguisse fazer Y. Eu lembro que quando eu era menor, eu morava em Rio das Ostras, tinha uns 11 anos, 12, e aí a gente estava na EBD, e a professora da EBD ela fez uma brincadeira, ela fez uma dinâmica, que era assim, a criança tinha que ficar com os braços abertos, e ela segurava aqui atrás e pedia para a gente tombar para trás. E a gente ia, porque a gente sentia ela segurando, então a gente tinha essa confiança, essa segurança. Depois, ela dava um passo para trás e não estava mais segurando na gente. E mesmo assim, com medo, a gente ia. Mas aí depois ela passava para a nossa frente e falava: e agora? Você vai cair para trás? Sem a certeza de que eu vou estar aí para te segurar? E ninguém fazia. Por quê? Porque a gente estava limitando a nossa fé até um certo ponto. E isso com seres humanos realmente tem que ser assim, né? Porque, enfim, nós somos falhos e não podemos confiar em todo mundo com 100% de certeza. Mas quando a gente pensa em Deus,
a gente tem que parar de ficar botando limite na fé. Eu lembro que eu já fiz muito isso. Eu não sou um exemplo assim de fé no passado, porque eu até falei, lembra da África e de tudo que aconteceu lá, né? Eu já falei aqui. A gente estava lá na África e eu não estava acreditando que a gente ia conseguir comprar o terreno que comprou. E em menos de 24 horas o dinheiro veio através de uma doação de um irmão. Assim, vapt-vupt. E de uma hora para outra a gente conseguiu comprar o terreno porque Deus presenteou aquilo. Aliás, nos presenteou com aquilo. Então, a gente fica botando limite. Eu botava limite. A gente fica falando, eu acredito sim que Deus abriu o mar para o povo passar, mas eu não acredito que Ele é capaz de resolver a situação do meu emprego. Ele não consegue resolver essa nota aqui ruim que eu tirei na escola, ou ele não consegue resolver o problema do meu casamento, mas eu acredito que ele criou o mundo em 6 dias. Então, isso não faz sentido. É tanta incoerência a gente falar que acredita que ele fez uma coisa tão grande e o nosso problema é que é tão pequeno comparado a isso, a gente fica colocando sempre limite, sempre barreira. E a gente faz isso porque a gente é muito pequeno. A gente faz isso também porque não basta só ter fé. Nós temos que fortificá-la todo dia. E quando eu parei de me limitar, de limitar a minha fé nos domingos, e passei a fazer isso todos os dias, porque tem que ser feito todos os dias, tudo mudou assim na minha vida. E eu queria pensar com vocês em coisas que nós podemos fazer também para fortificar a nossa fé, e a partir disso, o que essa fé traz para a gente. Primeiramente, a gente tem que ter uma comunhão com Deus. Não tem como você ter fé, ou seja, confiar em Deus, se você não tem comunhão com Ele. É como confiar em uma pessoa. Você não confia em alguém que você acabou geralmente de conhecer. Você vai construindo um relacionamento com ela dia após dia. E com Deus é a mesma coisa. Na oração a gente está falando com Ele. Quando a gente lê a Bíblia, Ele está falando com a gente. E teve até um doutor, não vou lembrar o nome dele, acho que era Audrey, alguma coisa. Ele estudou nos Estados Unidos e fez faculdade lá. E ficou lá pela faculdade de Duke, se eu não me engano. É uma faculdade muito famosa. E ele fez uma pesquisa que mostrava, testado em mais de 50 mil pessoas, não foi uma nem duas, foram 50 mil, que quando a pessoa ora, os cristãos oram, o lobo frontal do nosso cérebro ele é ativado. Essa parte que, no caso, é responsável pela comunicação. Ou seja, quando a gente fala com Deus, o nosso cérebro entende que a gente está tendo uma conversa, um diálogo. E é isso que é. A gente fica... Ai, meu Deus, o pastor me chamou para orar lá na frente, para não sei o quê. Mas é só um diálogo. É só uma conversa com seu pai, é só uma conversa com Deus. Ou é assim que deveria ser para a gente. Então tem que ser uma coisa muito natural. Você tem que fazer isso todo dia, dia após dia, para estar realmente crescendo naquilo. E é assim que a gente vai fortificando a nossa fé. E quando a gente para pensar nas histórias da Bíblia, nas histórias de fé, tem muitas. E lá em Hebreus, capítulo 11, a gente vai ficar lendo Êxodo e Hebreus ao mesmo tempo e fazer uma... Hebreus. Hebreus capítulo 11, não sei como é que está escrito na Bíblia de vocês, mas na minha tá o título, né? A partir do verso 4, está escrito exemplos de fé. Ou seja, do verso 4 até o verso 39, os versículos começam com pela fé, alguma coisa aconteceu. E eu fui lendo. No verso 7 está escrito, pela fé Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. No verso 8, está falando de Abraão. No verso 9, está falando de Sara, que é a esposa de Abraão, e não podia ter filho, mas ela teve, depois de muito tempo, porque já estava velha. No verso 11 também está falando de Sara. No verso 21, fala de Jacó, que estava prestes a morrer, mas abençoou cada um de seus filhos. Então, todos os versículos falam um fato, e antes eles falam pela fé. Pela fé, alguma coisa aconteceu. E aí, quando eu li pela primeira vez, eu até marquei a data aqui. Já tinha lido Hebreus antes, mas eu não tinha muita intimidade com Deus. E lá na casa da tia Ocilene, inclusive, ela nem sabe disso, mas eu estava com Covid. E aí eu estava lá isolada no quarto e fui ler Hebreus. Está aqui, dia 16 de 1 de 2022. E eu lembro que eu me deparei com tantos desses versículos, eu fiquei, gente, a gente precisa agir mais pela fé. Porque se a minha história tivesse escrito nesse versículo, ou a de vocês, o que estaria escrito? O que a gente fez de fato pela fé? Qual a decisão que a gente tomou, sabe? O que a gente arriscou na nossa vida? O que a gente fez de tão ousado assim?
acreditando que Deus estava com a gente. A gente vive uma vida tão cotidiana às vezes, eu não estou falando para a gente fazer nenhuma loucura, mas às vezes Deus fala para a gente fazer uma coisa e a gente nega. Eu já fiz isso, creio que você também já fez, mas a gente vai mergulhar em uma dessas histórias que está aqui em Hebreus. Em Hebreus, verso 23, começa a falar de Moisés e todas as coisas que aconteceram na vida dele pela fé. Para contextualizar, eu acho que todo mundo aqui conhece Moisés, né? E a história de Moisés. Moisés, ele era um hebreu. E os hebreus eles estavam crescendo muito. O povo hebreu estava crescendo muito. E o medo de Faraó, no caso, era que esse povo crescesse tanto ao ponto de ficar maior que o povo dele, que os egípcios. Então, a partir desse medo, ele pediu, no caso, para as parteiras matarem os bebês. Se vissem que era menino, matavam, e se vissem que era menina, deixavam. Porque na cabeça dele, as meninas iriam casar com os egípcios e o povo dele ia só aumentar. Então, era uma estratégia aí que ele usou, péssima, mas ele pensou nisso. E lá no versículo 17 do capítulo 1 de Êxodo, diz que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. E no verso 22 do capítulo 1 de Êxodo, diz: Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. E no capítulo 2, a gente vai conseguir se contextualizar mais ainda sobre o que está acontecendo e o que aconteceu, no caso, né, com a história de Moisés, desde o seu nascimento. Diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela, tendo compaixão dele, disse: Este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebraias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça então chamou a própria mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leva esse menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário a você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela a levou, no caso, levou para a filha do Faraó, da qual ele passou a ser filho. Então, ela deu o nome dele de Moisés, porque das águas tirou. Então, deixa eu só suar meu nariz, gente. Porque eu estava aí chorando e agora não consigo falar direito. Mas é assim. Então, contextualizando, já entenderam o que aconteceu aqui. Então, Moisés ele foi colocado em um cesto e foi jogado no rio Nilo. E aí, quando eu estava olhando assim, eu acho que até quem não é cristão, quando se depara com uma história dessa, ou com outras da Bíblia, deve olhar e falar: gente, esse povo era doido. Joquebede botar um menino numa cesta e jogar assim no rio Nilo, do nada, é uma coisa assim que a gente não faria. E o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é isso. Que quando a gente tem uma fé fortificada, como a de Joquebede, por exemplo, nós temos coragem de tomar, ou para tomar, decisões arriscadas. Como eu disse, essa era uma decisão muito arriscada, colocar um bebê de 3 meses no rio e deixar levar assim. Joquebede, ela não tinha certeza se aquele menino ia sobreviver ou não. Mas aí, quando a gente volta para Hebreus, tem uma frase interessante. Aliás, a palavra que vem antes dela, né? No versículo 22, capítulo 11, diz: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Então, foi pela fé que eles fizeram isso. Foi pela fé que tudo aconteceu. E Joquebede, ela tinha uma fé fortificada o suficiente para chegar e fazer uma coisa como essa. E é isso que eu queria que a gente pudesse pensar. No quão forte a nossa fé é para fazer certas coisas.
a sua falta de fé hoje, ela pode te impedir de colher muitos frutos amanhã. Até um exemplo que eu queria dar aqui é de 4 semanas atrás, quando eu fui no Brasil. Só minha família sabe disso, do Uber. Eu saí da casa da minha amiga, eu estava indo encontrar meu pai, porque no outro dia a gente ia viajar de volta para cá, para Portugal. E aí, foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. E aí eu ouvi Deus falando assim comigo, você vai orar pela vida desse homem. No caso, que estava dirigindo o Uber para mim. E eu fiquei, gente, que doideira, vai achar que eu sou louca. Começar a orar assim do nada para uma pessoa que eu não conheço, né? E aí eu entrei no Uber e tal. Aí eu geralmente fico no celular e soltei o celular para poder tentar interagir com ele, né? Para eu não começar a orar do nada. Eu tinha que entender por quê. Então fui lá puxar papo e ele já era um homem, uns 40 anos mais ou menos. E ele foi falando da vida dele. E eu não estava entendendo aonde Jesus queria chegar, o que eu tinha, né? Que eu tinha para, aliás, por que eu tinha que orar por ele, pela vida dele? E ele começou a falar que estava com muito problema na vida dele, porque ele escrevia músicas e ele era músico da igreja, como é o nome? É aqueles que dirigiam louvor. Esqueci. Ministro de louvor. Ele era ministro e ele escrevia muitas músicas, só que ele teve muitos problemas relacionados a pastores e tal, no caso com o pastor dele, que magoou ele. Enfim, se feriu com homens e acabou, de certa forma, culpando a Deus por isso e se afastando da igreja. E ele começou a falar isso, e eu falei que eu sou cristã, e de repente a gente começou um papo muito bom sobre isso, sabe? E eu fui falando as coisas também que eu achava sobre isso. E que Deus ele tem um plano para nós, realmente, assim como tinha para a vida dele. E ele não podia deixar que tal situação afetasse isso. Só que isso já tinha muitos anos. E aí eu já estava chegando no meu destino. E eu lembro que eu falei assim, meu Deus, eu preciso de mais tempo. Jesus, atrasa esse caminho, faz vir um engarrafamento aí. Vocês acreditam que o GPS do Uber errou o caminho 2 vezes, automaticamente? E eu falei, caramba, não acredito. Aí me deu mais tempo para eu falar. Eu só sei que no final da viagem, quando a gente tinha parado, ele falou, tem como você ficar mais um pouquinho aqui? Ele começou a chorar, eu comecei a chorar. A gente começou a se arrepiar e ele falou assim, olha, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo muito grande aqui hoje. E eu queria realmente estar voltando a falar com esse meu amigo pastor e estar me consertando com ele. E aí eu falei que eu queria orar pela vida dele. Queria não, né? Deus já tinha falado muito antes, mas eu tinha duvidado. Aí eu entendi porque eu tinha que orar. E eu orei. E eu nunca vou ver ele na minha vida, possivelmente nunca vou ver novamente, não faço ideia, mas eu sempre vou lembrar desse dia, porque eu aprendi nesse dia que o medo ele nunca pode anular a nossa fé. Mas a fé ela é forte o suficiente para anular o nosso medo. Ela é, porque para mim não era vergonhoso, mas eu não conhecia ele, então eu falei, não vou orar por ele, nada a ver eu fazer isso, né? Mas às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa bem simples, e a gente vai lá e quer desviar o caminho. Por medo, por vergonha, por insegurança. Então, quando a gente tem uma fé forte o suficiente para ignorar o medo, ou para mesmo ele existindo a gente fazer aquilo, a gente realmente cumpre uma vontade de Deus muito grande da nossa vida, que é que nós possamos obedecer a Ele de todo o nosso coração, acima dos nossos medos, acima das nossas vergonhas. E Joquebede tinha isso. Ela não tinha certezas, mas ela tinha fé. Então, ela não tinha certeza que o filho dela ia sobreviver, ela não tinha certeza do que ia acontecer, mas ela tinha fé que Deus tinha um plano para Moisés. E ele tinha esse plano e exerceu esse plano. Então, eu quero deixar para vocês também um exemplo de uma lição que eu tirei, de que Deus falou no meu coração. Eu estava me emocionando com a Vitória porque essas coisas aconteceram porque, como eu disse, todos nós oramos, todos nós mobilizamos. Só que eu não estaria vivendo essas coisas tanto em relação à Ucrânia quanto à África, quanto às coisas aqui em Portugal, se eu não tivesse vindo para cá. E eu lembro que, quando Deus falou no meu coração para eu ir para Portugal, não sei se todo mundo sabe disso, mas eu vim antes dos meus pais. Eu vim sozinha, eu tinha 16 anos, então, para mim, meu Deus, né? Eu nunca tinha saído assim, debaixo da asa, e meu pai sabe disso. E aí eu fiquei com muito medo, realmente, de mudar para cá, mas eu não fazia sentido eu mudar, sabe? Quando eu olhava para a história, quando eu olho para trás, eu penso assim, por que eu fiz isso? E eu não consigo encontrar uma resposta. Porque meu pai não tinha certeza se ele ia vir com a minha família, então eu não sabia se eles iam vir, quando eles iam vir, mas eu tinha sentido no meu coração que Deus queria que a gente fosse para lá. E aí eu obedeci. E eu chorava
toda noite aqui em Portugal, porque estava sem minha mãe, porque estava sem meu pai. Até que eu parei de chorar, aí depois eles me visitavam, aí eles iam embora e eu chorava de novo. Eu sentia sua falta, Emanuel, eu sentia. Pois é. E aí, sentia muita falta da minha família toda, dos meus amigos, e estava todo mundo lá em Brasília, né? E eu ficava pensando assim, gente, para que eu fui fazer isso? Eu tinha tudo. Por que eu abri mão disso para vir para cá, para Portugal, um lugar que eu não conheço? Nada a ver eu estar aqui. E eu ficava pensando nisso. Só que os anos foram se passando e eu decidi ter fé. Foi a primeira vez que eu decidi ter fé assim na minha vida de verdade. Eu decidi confiar, porque Deus tinha falado para mim que tinha um plano nisso tudo. E aí, enfim, quando eu venho para cá e eu vejo que a nossa igreja se desenvolveu tanto, né? Em comparação ao Brasil, que as igrejas são gigantes, e os Estados Unidos e todos esses locais, vendo a história de Portugal, sabendo que as igrejas aqui são pequenas e que o evangelho é difícil, a nossa igreja cresceu tanto. E aí, vendo até o PGM na casa da Elaine, foram 15 pessoas num PGM. Isso é uma realidade surreal assim, para mim, porque eu via, há 2 anos atrás, a nossa igreja tinha o quê? Vinha umas 3, 4, 5 pessoas. E foi crescendo para a glória de Deus. Então, tudo isso foi possível porque um dia, eu não estou falando isso para me gloriar, é só para falar que foi uma decisão que eu tomei e qualquer um pode tomar também, que é ter fé e falar, Jesus, o que você quiser da minha vida, eu vou fazer, para onde você quiser me levar. E os planos que você tem para mim, eu considero eles como maiores do que os meus próprios planos. Então, que nós possamos ter essa fé fortificada que a gente vê na Bíblia, que a gente vê com pessoas ao nosso redor também. Então, o primeiro ponto era esse, que nós, quando temos uma fé fortificada, a gente ganha coragem para fazer coisas que, aos olhos do mundo, a visão do mundo pode ser loucura ou pode ser muito arriscado. Mas Deus, ele nos dá essa coragem. O ponto 2 é que uma fé fortificada, ela lança fora o medo. Lá em Êxodo 4, queria que vocês lessem Êxodo 4, capítulo 4, verso 10 a 11. Depois que Moisés, ele já tinha falado com Deus, já tinha se apresentado no caso a Moisés e falou para ele falar com o faraó, Moisés começou a questionar muito, falar que ele não conseguia, que não tinha capacidade. Lá no verso 10 ele diz assim, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Não sei se ele era gago, ou não faço ideia dessas coisas, mas ele não era uma pessoa eloquente, ele não falava bem. Ele podia ser só tímido ou coisas do tipo. Mas no verso 11, o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. E Deus, ele fala isso com a gente todo dia. Ele está falando, em outras palavras aqui, o seguinte, não interessa se você é eloquente. Eu é que vou falar por você. Não interessa se você não tem capacidade para fazer isso. Sou eu que vou fazer através da sua vida. Só que a gente tem que permitir. A gente acha que Deus, ele chama pessoas capacitadas, mas ele não chama. Ele chama pessoas que dizem sim, então ele capacita elas. Todas as histórias da Bíblia são assim. Não tem nenhuma que não seja. Não tem nenhuma pessoa que assim era muito... Moisés era eloquente e falou com o faraó. Davi era pequenininho e derrotou um gigante. Então, todas essas histórias que a gente vê não eram pessoas que tinham capacidade para fazer aquilo. Mas isso não é por acaso. Isso está na Bíblia para mostrar que Deus, ele não quer que a gente leve a glória ou a gente tenha capacidade. Ele quer se manifestar e manifestar a sua glória através da nossa vida. E a gente tem que permitir, a gente tem que aceitar e dizer sim. Lá em Hebreus 11, 27... E eu sei que a gente está em Hebreus e Êxodo ao mesmo tempo, mas é só para vocês entenderem. Diz assim também. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Então, aquele mesmo Moisés que lá no início estava com toda essa dúvida e com todo esse medo, também foi Moisés que não sentiu mais amedrontado pela fé. Sempre pela fé. Sempre pela fé antes, no caso que diz aqui. Então, a fé, ela... Quando é fortificada na nossa vida, ela manda embora o medo da nossa vida, manda embora nossas inseguranças. Lá no verso, em Êxodo 2, 23 a 25, fala uma coisa interessante também. Não vou ler agora, mas fala que Deus, ele já tinha prometido ao povo, os hebreus, que iam libertar ele. E quando a gente olha assim de fora, isso é muito lindo, porque parar para pensar que no passado, antes de Moisés nascer, a promessa de libertação já estava lá, e que Deus
já sabia a história de Moisés desde o princípio, faz a gente pensar no terceiro ponto que eu queria falar, e último, que é uma fé fortificada, ela nos faz viver o propósito de Deus para a nossa vida. Eu não sei quantos aqui já pararam para se perguntar sobre propósito, mas é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque a gente vive, infelizmente, como se fosse viver aqui para sempre. É a verdade, né? A gente trabalha e estuda e tem que fazer essas coisas, mas a gente está sempre focando no agora. E semana passada eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim, mas eu sou muito novo para pensar nessas coisas, ainda tem uma longa vida pela frente. Aí eu falei assim, quem disse? E amanhã? Você sabe do dia de amanhã? Manel, bota o link que eu pedi, por favor. Esse link aí, ele é muito interessante. Depois eu posso até colocar lá no grupo da igreja. Ele mostra em tempo real, e eu mostrei isso lá no PGM com a Elaine. Mostra para baixo, Manu. As pessoas que nasceram hoje, as pessoas que morreram hoje. E sim, é em tempo real. Então, são 12 horas e 1, e esse número já passou de 80 mil. E vou enviar isso no grupo da igreja, para todo dia que você se perguntar, se você está vivendo seu propósito ou não, você tem que olhar para esse número que não para de crescer e pensar, por que eu não estou ali? Por que Deus permitiu viver mais um dia? Por que Deus permitiu estar aqui hoje? Porque Ele tem um propósito para cumprir na sua vida. Só que uma árvore também que não dá frutos, Deus diz no caso na Bíblia, que corta ela. A gente está aqui para cumprir algo antes de ir para a nossa vida eterna, antes de ir para o céu. E o resto, ele não importa. A gente tem que ter isso em mente, sabe? Quando a gente olha de fora, e não só lendo pequenas partes de Moisés, entende a história dele, a gente vê que Deus já tinha isso planejado há tempo demais. Muito tempo atrás. Ele sabia que ia libertar o povo e levantou Moisés para isso. Então, Joquebede não fazia ideia desse plano. Não mostra na Bíblia que Deus falou isso ao coração dela, mas ela confiou e ela colocou o bebê dela no rio Nilo e tudo isso aconteceu. Agora, se ela não tivesse feito isso, não tivesse agido com fé, Moisés talvez não teria acontecido tudo isso. Talvez Deus pudesse usar de outras formas, sim, mas talvez não teria acontecido. Porque as situações difíceis na nossa vida vêm para isso mesmo, porque tudo faz parte de um propósito. Eu até estava falando com uma amiga minha esses dias que Deus ele não está sentado num trono celestial rindo do seu problema ou rindo da dificuldade que você está passando. Não, Ele sabe. Ele sabe que você sente dor com tal situação ou que tal situação é pesada na sua vida, mas aquilo tem um motivo. Não acontece à toa. Acontece para nos edificar. Moisés ele viveu 120 anos. 40 deles foram no palácio. Ele passou por muita vida quando a gente pensa em 120 anos. Quantas coisas, sabe, que foram tão difíceis que ele passou, mas ele estava num processo. E às vezes a gente quer acelerar muito isso e pular as etapas da nossa vida. Não, a gente tem que viver cada etapa, glorificando a Deus e entregando e tendo fé que Ele vai estar ali com a gente, que tudo aquilo tem um motivo maior no final. Para terminar, queria falar uma coisa que veio ao meu coração. Esses dias eu estava passando assim nas redes sociais, e aí tinha uma menina falando sobre cristais, e que acreditava nos cristais. E tá bem na moda hoje em dia, né, essa coisa de acreditar em cristal, e antigamente acreditar em signo. Enfim, cada um tem suas crenças. E aí veio no meu coração que, caramba, o mundo fala que não acredita em Deus, mas a verdade é que eles estão querendo substituir o papel de Deus com tanta coisa. Com um signo, com um cristal, com o universo. Porque, eu jogo as coisas para o universo e o universo me traz. Então, tem essas coisas. Gente, a gente não tem que acreditar no universo, sim no criador dele, né? Já começa por aí. Mas tanta coisa que, assim, tá virando moda hoje em dia, sabe? E eu fiquei vendo, caramba, as pessoas elas estão sedentas por um poder maior na vida delas. Estão sedentas por Deus e por Jesus, mas elas não veem isso. E querem transferir essa figura para tanta coisa mundana, tanta coisa terrena, barata e passageira, sabe? Mas nada disso vai ser o suficiente. Quando eu olho também para a história da Bíblia da multiplicação de pães e peixes, uma coisa que Deus fala no meu coração é o seguinte: os discípulos eles achavam que não ia ser suficiente, mas Deus fez transbordar. Significa que Ele é mais que o suficiente. É isso que Ele ensinou para mim nessa história. E eu trago esse paralelo também com a história de Moisés, por quê? Porque ele estava falando naquele momento que ele não só supra as nossas necessidades, como ele faz a gente realmente transbordar.
muito mais do que a gente precisa, a gente ganha. E não estou falando de bens materiais, eu estou falando da vida eterna, realmente. E da alegria eterna, da paz que ele nos proporciona. A paz que excede, no caso, todo entendimento. Como é que a gente tem paz, né, perante um mundo assim tão turbulento? Com guerra, com pandemia. O Mateus estava lá me mostrando agora o negócio do macaco que surgiu. E toda hora vai vir essas coisas. Vai vir sempre uma pandemia diferente, uma doença ou uma guerra. Sempre vai ter isso. Isso é bíblico. Porque o mundo está caminhando para um fim. Então, perante a tudo isso, eu queria que vocês realmente se perguntassem o que eu estou fazendo aqui, afinal. Por que eu não estou ali? Por que eu estou aqui mais um dia? E o que eu estou fazendo, sabe? Para glorificar o nome de Deus, para levar mais pessoas comigo quando eu for para o céu. A gente tem que olhar para as pessoas com mais intencionalidade. Tem que olhar para as pessoas assim e pensar, não é só um ser humano, não é só um pedaço de carne, não é só um número, nem um CPF, ou um CEP, ou um NIF, né, como dizem aqui. Mas é uma vida, é uma alma. E se morrer, não tem outra solução, gente. Às vezes a gente quer fantasiar muita coisa e botar muito enfeitezinho no que não tem que ter. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você tem a vida eterna, ou você não tem. Não tem meio termo. Entendeu? A gente não tem que ficar olhando para as pessoas sem intencionalidade, como se elas não fossem nada. Se você ama o seu amigo ou a sua família, você tem que começar a orar por eles. Porque quem convence é o Espírito Santo. E voltando à história de Moisés, mas eu não vou conseguir falar de Jesus para eles. Mas isso, mas aquilo. Mas Deus está falando que não é você que faz. É Ele que faz. Então, ponto. Não tem mais o que questionar sobre isso. Entrega a sua dificuldade na mão dele, que ele vai lá e trata. Um exemplo disso, eu já falei isso 1000 vezes, sempre vou falar, porque eu não falava nada em público. Eu estou falando aqui. Então, se eu estou falando aqui, não é por mim, é por ele. Então, a gente tem que ter isso na nossa mente. E assim como Moisés teve fé, assim como Joquebede teve fé, como Abraão, como Noé, como todas as histórias da Bíblia, que a nossa fé seja fortificada a cada dia mais, para a gente acreditar nele, porque ele realmente que é o Deus do impossível, que, enfim, vai fazer tudo acontecer no mundo, resolver todos esses problemas para um bem maior. A gente fica buscando solução em muita coisa também, em político, não sei o quê, e tem gente que é fanático por isso. Agora no Brasil vão começar as eleições. Tá rindo por quê, de Fabiano? Ai. Mas assim, vai começar as eleições no Brasil, eu vejo muita gente depositando a fé nos políticos, porque, político tal vai mudar. Gente, o mundo tá caminhando para um fim, nada disso vai acabar. Vai sempre ser assim. Na verdade, é daqui para pior. Não vai melhorar. Vai sempre vir, como eu disse, alguma coisa. Então a gente tem que pensar, enquanto estivermos aqui, nós temos que lutar ao máximo para espalhar o amor de Deus, porque é disso que o mundo precisa. Amém?